Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2016 e hoje eu quero estudar com os irmãos o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Ele traz duas mensagens para nós. Ele traz os 144 mil selados de Israel e a visão dos glorificados. Nós estamos estudando nesses dias aos pouquinhos o livro de Apocalipse. Procurando estudar em cima daquilo que a Bíblia fala para nós. Nós não estamos aqui tentando adivinhar nada, nós não estamos definindo aquilo que não tem definição e nós estamos analisando os fatos que estão diante dos nossos olhos ou não. Para quem está acompanhando esses estudos, nós começamos lá nas cartas, as 7 igrejas, tá? Nas províncias da Ásia. Tem a carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois a gente entrou quando Deus fala para João, o apóstolo, subir para o céu. E ele diz, vou te mostrar as coisas que são e que hão de vir, né? E capítulo 4, versículo 1, ele fala sobre isso. Né? Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, João, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Então, depois dessas coisas, quais são? As cartas às igrejas. São 7 tipos de igreja. A primeira igreja, ela se esqueceu do primeiro amor. É a igreja em Éfeso. A segunda igreja é a igreja dos mártires de todos os tempos. É a igreja em Esmirna. A terceira igreja é a das falsas doutrinas e distorção da palavra. É a igreja em Pérgamo. A quarta igreja é a chamada igreja ecumenista. É a igreja em Tiatira. A quinta não é uma igreja séria, leva as coisas de Deus assim, ou leva, não leva, mas é a igreja em Sardes. A sexta igreja é uma igreja vitoriosa, que será guardada na hora da aprovação. Glória a Deus, a igreja em Filadélfia, quem sabe nós somos dela. A 7 é uma igreja arrogante, morna, pobre, cega e miserável. E Deus, né, o Senhor Jesus, manda com que ela compre ouro fino, compre vestes brancas, coloque colírio nos olhos, né? Porque ela é pobre e miserável. A igreja é em Laodiceia. Então, depois que o Espírito fala para João sobre essas igrejas, ele estava em espírito na ilha de Patmos e ele recebe essa revelação. No capítulo 4, ele fala, sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E logo, imediatamente, ele se encontra em espírito no céu. Isso é um arrebatamento, né? Porque ele é arrancado da terra para o céu. E aí, ali, ele começa a ver a visão do trono de Deus, a glória de Deus, né? E a situação em que se encontra Jesus Cristo. Logo em seguida, capítulo 5, entra no selos. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, abre os selos. Capítulo 6, que nós estudamos também. Sobre o primeiro selo, que é o cavaleiro branco. O segundo selo é o cavaleiro vermelho. O terceiro selo, cavalo preto. O quarto selo, ele fala sobre cavalo amarelo, né? O quinto selo fala dos mártires diante do trono de Deus, reclamando de Deus a justiça. Até quando o Senhor ainda não vai vingar o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E aí eles recebem vestes brancas e diz para eles que eles descansem mais um pouco de tempo, porque precisa se completar o número de todos os santos que vão morrer como eles. O sexto selo entra juízos terríveis, como um grande terremoto. É o primeiro de todos. Nós falamos no antepenúltimo vídeo que esse terremoto ele deve ser numa magnitude no mínimo de 10 graus. Fala também que o sol se tornará negro, não é um eclipse, porque o eclipse o sol fica preto e depois ele volta a ficar branco, mas quando fala se tornou, é a mesma coisa de dizer que eu que sou morena me tornei loura, quer dizer, eu pintei o cabelo de louro, então não é uma coisa instantânea, ela mudou a minha natureza, o sol se tornou negro e a lua se torna vermelha como sangue. A Bíblia fala que as estrelas vão cair pela terra como uma figueira sacudida, abalada por um vento forte, que deixa cair os figos verdes. Quer dizer, vai ser um bombardeamento de meteorito, meteoro, estrela, chame como você quiser.
Mas o céu, ele vai simplesmente vir contra a terra em fogo. E ali fala, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos vão se esconder em cavernas ou nos bunkers. O mundo está pronto para esse evento. O mundo está pronto, porque Satanás sabe o passo profético dos tempos em que nós estamos. Ele não sabe o dia, ele não sabe a hora precisa do arrebatamento, e Deus sabe o motivo por isso, mas ele sabe que o tempo dele está acabando, e ele está acompanhando no mundo espiritual os anjos de Deus se movendo. Eu não sei aqui quem está me ouvindo se você serviu o exército. Eu nunca vi nada do exército, eu sei muito de longe, nunca nem gostei de saber a respeito. Porém, eu sei que quando um exército ele está se preparando para determinada atividade, ele tem um tipo de roupa, ele tem um tipo de postura, ele tem um tipo de modo de falar, né? Hoje eles falam por códigos, eles têm toda uma estratégia. Então, o inimigo, quando vê determinado exército se movendo de determinado modo, ele já tem uma ideia. Opa, está se preparando para a guerra. Hoje nós temos a Rússia e vários países do mundo rodeando Israel, ali o mar de Israel, já com seus caças, navios e submarinos. Estão ali, estão em guarda, estão rodeando aquele ambiente. Estão dizendo que é por causa do ISIS, mas Israel sabe que algo terrível está tentando se levantar, está se preparando. Então, amados, o mundo espiritual também sabe. Os demônios, os principados, as potestades, eles veem o que está acontecendo com os anjos de Deus, eles veem o que está acontecendo. Talvez Jesus já está às portas, porque nós temos visto isto. Eles sabem a que ponto mais ou menos que as coisas estão. Então, o mundo espiritual, ele está exatamente em crise nesse momento. Não de Deus, porque o lado do Senhor Jesus está em glória, está em festa, em expectativa. Vamos começar a agir. Mas o das trevas está em crise, porque quanto mais gente a gente puder levar para o inferno nesse momento, ou é agora ou não, são esses santos que vão subir, que são selados de Deus, que estão com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa arrumar esse povo fora, a gente precisa fazer Deus riscar o nome dessas pessoas do livro da vida. Então, amados, olha só a que ponto que nós estamos. Então, agora a gente entra já na grande tribulação, porque eu, Ana Paula, eu acredito, e a coisa aqui é muito óbvia e lógica, que esse evento que nós vamos ler aqui agora, o capítulo 7 de Apocalipse, ele está ocorrendo dentro da grande tribulação. E aqui tem duas categorias de pessoas, de homens. Tem homens judeus e tem homens do mundo, das outras nações. Vamos ler. Depois disso, vi 4 anjos em pé. Depois disso, na visão do 6º selo sendo aberto, João fala, depois disto, eu, João, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos. A expressão os 4 ventos, tá? Na visão bíblica, ela significa, se você vai lá em 1 Crônicas 9:24, diz, os ponteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Aqui é algo como 4 pontos cardeais. A expressão também significa dar a conhecer a todos, em todos os lugares. Amém? Então, os 4 ventos na Bíblia significa os 4 cantos da terra. Amém? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Quer dizer, olha só. De repente você vê o 6º selo sendo aberto, o mundo entra em caos total, globalmente falando. De repente, você vê 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Aí vem, quer dizer, a gente vê aqui, com a minha ignorância bíblica, eu vejo aqui uma espécie de proteção. É como se Deus, nesse caso, ele para uma situação para proteger, para quê? Para vir outro anjo
que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, tendo o selo de Deus vivo, do Deus vivo. E esse anjo, esse ser, ele clama em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses servos do nosso Deus, se nós formos, deixa eu só pegar a referência aqui, 7.3b, 7.1b, sim, tenham paciência comigo. Se nós formos em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, que eu estou aqui já marcado, eu só não posso, 9:4, você vai ver o seguinte: os castigos de Jerusalém, capítulo 9 de Ezequiel, mas nós vamos pegar lá, capítulo do versículo 4 em diante. Olha, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, amém? No meio da cidade de Jerusalém. Aos outros disse, ouvindo eu, Ezequiel, passa pela cidade após ele, que são os anjos da morte aqui que está dizendo, e sem que os vossos olhos poupem, sem que que vos compadeçam, matai a velhos, matai a moços, matai a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Isso aqui está falando do juízo de Deus no meio do povo de Israel. E aqui a gente vê aqui, olha só, viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos na fronte os servos do nosso Deus. E esses aqui, meus amados, esses servos são aqueles que a Bíblia fala lá em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, que eles são os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio de Jerusalém. Então, 144 mil são pessoas que suspiram e gemem por causa das abominações. E a Bíblia fala: então ouviu o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então isso aqui é para judeu, não é para pessoa que não é judia. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. 12 mil por 12 mil, 144 mil. Você não está vendo aqui? É a tribo de Dan. E tem uma outra tribo também que eu não me lembro, que não está aqui nesse meio, tá? Tem motivos. A gente não vai entrar nesse assunto porque eu não tenho nem condição de falar sobre isso agora. Eu teria que estudar de novo aqui para não falar besteira. Mas foram substituídas pela tribo de José e de Benjamim. Amém? Então aqui eu só posso dizer para os irmãos uma coisa, muito com certeza. Quem são 144 mil? 144 mil são os 144 mil judeus que estão no meio de Jerusalém, que sofrem e gemem por causa das abominações cometidas. E Deus, ele manda segurar os 4 anjos da morte, vamos chamá-los assim, porque eles vão trazer juízo
ali no meio de Jerusalém. Deus ele manda parar os 4 para eles não fazerem nada, até que sejam selados 144.000, em modo que eles não vão sofrer dano. Porque se Deus manda selar antes de mandar trazer dano, significa que esses 144.000 vão sair ilesos. Eu não sei se eles vão estar no meio dessa situação. Não sei se vão ser eles que vão passar pelo vale quando Jesus voltar e pisar no Monte das Oliveiras e esse se dividir em 2 partes e ele dizer: venham para o meio do meu vale, aonde vai ter a salvação, onde Deus vai trazer proteção. Não sei se os 144.000 são os que vão entrar no milênio, porque aqui não está falando mais nada, meus irmãos. Entendeu? Eu, Ana Paula, quando eu leio a Bíblia, eu vejo as referências todas aqui, mas aqui não fala mais nada. Não fala. A Bíblia aqui vai lá em Ezequiel. Ela vai em Ezequiel lá, e olha só, eu vou puxar aqui com os irmãos do 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa do templo. Aqui o querubim estava no templo do Senhor na época de Ezequiel. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor na escritura. Quer dizer, uma espécie de analista, alguém que estava escrevendo tudo que estava acontecendo em Jerusalém. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, Ezequiel: passai pela cidade após ele. Quem? O anjo que marcou e selou aqueles, não fala número aqui, mas que gemiam por causa das abominações, e sem que os, desculpa que eu estou me embrulhando muito aqui, meus irmãos, por meio da cidade, passa por meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Deus separa os seus. Aos outros disse, ouvindo eu, Ezequiel: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, me perdoem, sem que os vossos olhos poupem, não tem misericórdia nenhuma aqui, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a crianças, a moços, a virgens, a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. É Deus fazendo limpeza em Jerusalém. Aqui é Deus Pai que está fazendo isso, não é Jesus não. Isso aqui é uma coisa entre Deus Pai, porque Deus Pai, Ele é o Deus de Israel, e Ele vai fazer justiça aqui dentro da casa dele. Ele começa pela sua casa. Então, lendo Apocalipse 7, isso é o máximo que eu encontro sobre os 144.000. Tem gente que fala que eles vão ser arrebatados ao céu. Tem gente que fala que eles vão morrer. Tem gente que fala tanta coisa. Eu já ouvi de tudo. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Ela só fala que são homens que gemem e sofrem por causa das abominações cometidas dentro de Jerusalém. E eles vão ser selados. E logo depois que eles são selados, Deus libera os 4 anjos da morte. Vamos chamá-los assim, para executar todos os demais que não têm o selo de Deus, incluindo velhos, jovens, crianças. Está aqui escrito, não é eu que inventei. Amém? Então, amados, eu só li a Bíblia. Isso é o máximo que eu posso falar dos 144.000. Não fala que eles estão pregando evangelho para ninguém. Que tem gente que fala que é os 144.000 que vão sair pelo mundo pregando o evangelho. Judeu nunca pregou salvação, nunca pregaram Cristo. Não adianta, a Bíblia não está me falando aqui. Ela só fala que são selados, eles estão gemendo e chorando por causa das abominações praticadas no meio de Jerusalém. Hoje, dizem que Israel, Jerusalém, é uma das cidades, ou até a primeira delas, mais abomináveis com os gays. Diz que é uma das maiores paradas gay que tem, tá lá. Eu nem imaginava isso quando eu ouvi falar, eu fiquei boba. Eu falei, gente, é verdade? Você vê o ecumenismo dentro de Jerusalém, você vê igreja ortodoxa, igreja católica, judeu católico, judeu ortodoxo, você vê judeu satânico, maçônico, você vê abominações, idolatria numa terra que é de Deus.
E você, no meio disso tudo, tem muçulmano lá profanando, falando que é Maomé Deus. Tem tanta coisa errada nessa cidade, mas dentro dela existem os tais 144 mil que não se prostraram para Baal, digamos assim. Amém? Então eu não posso falar mais nada do que isso. Não me pergunta, Ana Paula, os judeus, os 144, quem são? São 12 mil selados da tribo de Ruben, da tribo de Gade, de Asser, de Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. São esses. A coisa é tão exata que Deus fala até as tribos. Então por que tem gente falando que tem gente que vai ser selada, são 140, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles falam que 144 mil são eles. Somos nós, mas eles não são nem judeus, para começar a conversa. Olha que apostasia, que loucura, que heresia. Eu fico até sem palavras. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos, para a gente não apelar com a Bíblia, porque tem gente apelando, falando que eles vão pregar o evangelho. Tem crente falando que os 144 mil é que vão pregar o evangelho. Sabe quem é que vai pregar o evangelho na grande tribulação? As duas testemunhas. Está aqui, está escrito. Então vamos deixar os 144 mil em paz, irmãos. Por que a gente vai querer remoer um assunto que está tão fechado? São mistérios de Deus. E não tem nada a ver com a igreja. Não edifica nem tira, não dá nem põe nada para a igreja de Cristo. Porque quando isso aqui acontecer, nós já vamos estar longe. A velocidade luz da terra. Então isso aqui é entre Deus Pai e os judeus. Está escrito aqui. Logo em seguida, a visão dos glorificados. E é tanto entre Deus e judeu, que logo em seguida, o próprio capítulo 7, ele é dividido a visão dos glorificados, que diz: depois destas coisas, quais coisas? Olha, vai só falando depois, amém? Vai só falando. Olha só, tem um momento no livro do Apocalipse que para de usar a frase depois dessas coisas. A gente vai lendo isso aqui até onde Deus nos permitir, mas, por exemplo, se você entra lá no capítulo 13, você não vai ver depois destas coisas, você vai ver: vi emergir do mal uma besta. Quer dizer, aqui ele já começa a ver uma série de coisas acontecendo dentro da grande tribulação. Mas a ordem aqui que eu estou encontrando, pelo que eu estou lendo, é até o capítulo 7, sempre a primeira frase: depois destas coisas, depois disto, depois daquilo, depois. Amém? Olha só. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Olha só como é que muda a conversa aqui. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, quer dizer, uma multidão incontável, não pode contar. É porque Deus, ele só vai fechar essas coisas no final. Ainda tem gente viva que vai viver ainda no mínimo, 4 anos nesta terra, sofrendo na grande tribulação. E no final desse período aqui, no mínimo de 4, que vai morrer. Então a gente não tem como enumerar, porque aqui está falando, não pode enumerar. Porque é uma coisa que só Deus é que sabe. Deus sabe o número de tudo. Ele sabe o número das estrelas, ele sabe o número dos fios do teu cabelo, ele sabe o número da areia do mar. Mas é Deus, nós não. Então não tem escrito. Então depois dessas coisas vieis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. Ana Paula, o que é uma nação? O Brasil é uma nação, nação brasileira. A França é uma nação, a nação francesa. Os Estados Unidos é uma nação de 50 estados, nação americana. De todas as nações. Se não tem uma nação, tem uma tribo. Você vai lá na Amazônia, lá tem as tribos, porque eles se consideram um povo à parte. Então Deus inclui dentro das nações as tribos, povos e línguas. Quer dizer, em cada cantinho do planeta existe um ser humano que está incluído no meio dessa multidão de vestes brancas que ninguém podia enumerar. Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, que é Jesus, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos.
e clamavam em grande voz, dizendo, presta atenção o que eles vão dizer. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles foram salvos, amados. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos e séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo a João, estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha aqui a obviedade no ar, né? Um dos anciãos, um dos 24 anciãos, ele toma a palavra e diz, quem são esses? De onde vieram? Quem são esses vestidos de branco? Aí João vira para esse ancião e fala, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Aqui quem pergunta, esses anciãos aqui, na Bíblia, quando João responde no versículo 14, a palavra Senhor está escrita em maiúscula. Quer dizer, é como se o próprio Deus, então, perguntasse para João, quem são esses? Quem você acha que são? Responde. João simplesmente fala, você sabe, o Senhor sabe, eu não. Então, ele me disse, esses vestidos de branco, multidão incontável de todos os povos, nações, tribos, línguas que ninguém pode contar, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E isso aqui está sendo dito lá, 14c, deixa eu pegar aqui, 7:14c, uma referência a mais, porque a gente tem que viver assim. Em Daniel, capítulo 12, porque eu escrevi pouco aqui, 7:14c, pega aí meus irmãos, paciência com a Ana Paula, ninguém fica nervoso comigo não. Daniel, capítulo 12, versículo 1 diz, 12:1, deixa eu achar aqui. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então não está falando só de judeu não, está falando de um povo que se encontrou com o nome escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra, olha aqui, agora está falando dos mortos, ó. Aqui é arrebatamento, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Não, desculpa, não está falando do arrebatamento, está falando do dia do juízo do trono branco. Por quê? Olha, ele fala num geral aqui, ele fala o anjo fala para Daniel, no final, porque está terminando o livro de Daniel, o tempo do fim. Então, quando Daniel aqui, ele está conversando, né, se fala em geral. Então, ele fala, por exemplo, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Aí é a salvação, né? Muitos vão ressuscitar agora. No arrebatamento, lá em Tessalonicenses, fala sobre isso, né? Eu aqui teria que procurar aqui se tem a referência, mas a gente sabe que no livro de Tessalonicenses o apóstolo Paulo fala. Por que está chorando? Por que está chorando pelos que dormem? Não fazem como esses que choram pelos mortos. Não sabeis que esses que morreram em Cristo ou que dormiram em Cristo, eles vão ser ressuscitados no soar da trombeta, e nós que estivermos vivos nos encontraremos com eles nos ares. Então isso aqui está entrando também, tá? Então todo mundo que morreu em Cristo vai ser ressuscitado para a vida eterna. Outros para vergonha e horror eterno. Horror eterno. Tem gente que fala que depois do inferno vai ter salvação. Eu já ouvi isso. A Bíblia fala de horror eterno. Você já viu filme de horror? Se você já viu um filme de horror, você não tem paz, né? Você assiste aquela agonia o tempo todo.
Então eles vão ressuscitar para vergonha e horror eterno. Está falando do inferno, do lago de fogo e enxofre, está falando do juízo do grande trono branco. Os que forem sábios, olha que estão falando porque é um tempo passado. Então ele está falando, aqueles que ainda vão nascer depois de você, Daniel, que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre, se você tem conduzido pessoas à justiça, pregando o evangelho, você vai resplandecer como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Amados, então isso é o que eu estou falando, né? Então me disse, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. A Bíblia fala que na grande tribulação o sol vai se esquentar. Eu já ouvi falar, eu gostaria até que se alguém tiver essa referência, põe para mim nos comentários, mas eu já ouvi falar que o sol vai se esquentar 7 vezes mais. Eu já ouvi isso aí, mas eu nunca parei para pesquisar isso na Bíblia. Mais uma coisa eu garanto, a Bíblia fala que o sol ele vai ficar muito mais quente do que ele já é, ao ponto que fala, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, tá? Tem outras versões que falam que nunca mais vão ter queimações na pele, alguma coisa assim. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, é Jesus. E os guiará para as fontes da água da vida, tá? E aí se você ler lá a carta à igreja dos mártires, né? A igreja de Esmirna, ele fala num dos momentos, e eles vão beber da água da vida, tem que lembrar lá, né? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meus amados, é um povo que sofre até a morte. Tá? E a gente vai ler aqui, nós vamos encontrar lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 12, porque eu já passei do 6 aqui, a gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo 12, onde é que tá? A mulher e o dragão, tá? Vocês vão ver, o dragão persegue a mulher, eu vou ler rapidinho aqui, olha só, quando, pois, o dragão, que seria Satanás, o próprio anticristo, tá? Se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Quem é a mulher? É a igreja, que dera à luz a um filho varão. Quem que a igreja vai dar à luz? A igreja vai partorir, vai dar à luz àqueles que vão ser arrebatados. Olha só. E foram dadas, olha, ela dera à luz a um filho varão. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, ele persegue a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, quer dizer, livramento, né? Para que voasse até o deserto. Deserto na Bíblia é lugar de sofrimento. Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que significa 3 anos e meio. Fora da vista da serpente, quer dizer, aqueles que vão ser salvos na grande tribulação para ir para o céu, não é salvo da morte, eles vão ser sustentados por 3 anos e meio. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da igreja, da mulher, a água como um rio. Quando nós lemos sobre água, a gente lê também muitos povos, tribos e língua. Águas, dá a entender perseguição, ok? A fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Quer dizer, arrebatada pelo rio é morta por esses perseguidores. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Está dizendo que durante 3 anos e meio, esses que vão perseguir a mulher, que está falando sempre a mulher,
a própria terra vai abrir a sua boca e vai engolir essa água. Quer dizer, está falando de juízo e proteção. Esses perseguidores, dentro desse tempo, eles vão ser mortos com certeza por eventos cataclísmicos. Não sei se existe essa palavra, me perdoem em português. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quer dizer, irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus irmãos, a descendência da mulher são esses pelos quais nós estamos orando. Muitos dos nossos entes queridos, amigos, companheiros, pessoas de vida, companheiros de vida, que a gente fala, Jesus está voltando, vai ter o arrebatamento e vão ser os deixados para trás. Não é as 5 virgens nécias, porque para essas não tem salvação. A Bíblia fala que Deus os vomita. Pode o cão voltar ao seu vômito? Quer dizer, o pecador que se converteu verdadeiramente, ele pode voltar aos seus pecados? É afronta contra Deus. Não é mais pecado, mas é afronta. O pecado daquele que conheceu a Deus e se voltou contra Deus é afronta. Mas aqui está falando de descendência. Você que está me ouvindo, você talvez está dentro de uma igreja, você está ali batendo no pé com os irmãos, falando da volta de Jesus, eles estão te xingando. Eles estão fazendo tudo errado, eles estão voltando ao seu vômito, eles estão em pecado contra Deus, eles estão em ira, eles estão em rebeldia contra Deus. Eles estão caçando dinheiro, eles estão caçando prosperidade, eles estão rodando cheio de demônios dentro da igreja. Mas em contrapartida, você talvez está falando com o seu filho, com o seu marido, com o seu pai, com sua mãe, com alguém dentro da sua casa que nem vai na igreja. E eles estão ali ouvindo, chamando de doida, de fanática, mas eles não se converteram a Deus. E ali você fala, olha, um dia eu vou sumir. Eu vou subir assim, ó, num estralar de dedo, num piscar de olho. Ah, você vai sumir. De repente você some. Aí cai a ficha nessas pessoas. Elas vão entender, poxa, fulana, né? Tinha razão. Cadê? Milhões de pessoas sumiram no mundo inteiro. Quer dizer, então o que ela estava falando era verdade. Então, eles vão guardar os mandamentos de Deus. A gente só pode guardar uma coisa que a gente tem. Você só pode guardar uma coisa que você tem. E aqui está falando que eles vão guardar os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Qual que é o testemunho de Jesus? É a sua vida. Porque você conta que é Jesus que te salvou, que Jesus te libertou, que Jesus cura, Jesus salva, Jesus perdoa. É o sangue dele que te lava. E quem dá os mandamentos é Deus, porque Deus dá os 10 mandamentos. Deus ele ensina que nós não podemos ter idolatria, que a gente não pode se prostrar diante de ídolos, que a gente não pode matar, não pode roubar, não pode praticar feitiçaria, não pode praticar adultério. Quer dizer, Deus deu mandamento. No Velho Testamento, você vê o quê? Deus, no Velho Testamento, através dos mandamentos e dos ensinamentos. Vai ler Crônica, vai ler 1 Reis, 2 Reis, vai ler Êxodo, vai ler Levítico. Levítico é tudo mandamento de Deus para com o povo de Israel. Mas quando nasce Jesus ele dá o quê? Ele dá o testemunho. Quer dizer, ele segue a palavra, os mandamentos de Deus, mas ele vem com a graça. Então você tem que ler, nesse caso, o Novo e o Velho Testamento para entender o que significa isso aqui. Mas está dizendo que essa descendência, eles vão guardar os mandamentos, quer dizer, eles vão começar a viver em santidade através do testemunho de Jesus. Mas eles já vão ter isso. Eles vão ter isso. Porque hoje é você quem está passando para eles. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que plantar. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo. Porque você é foco, você é ponto de referência. Pessoas estão te observando, estão te olhando para saber o que você faz. Às vezes eles não ligam para você, te chamam de doido, de doida, não sei o quê. Mas quando uma coisa está errada, eles vêm atrás de você. Ô fulano, ora por mim, me ajuda em oração, porque eu sei que você tem fé com o seu Deus. É aí que eles te levam a sério. Ou então, se você pega um cigarro na mão, você vira escândalo. Nossa, Deus, você está fumando, você não é crente? Então, meus amados, a gente pensa que não. Mas nós somos referência. E esses são aqueles que vão vir na grande tribulação, meus amados. É eles que vão vir. É eles. Eu tinha mais texto para ler aqui, mas eu estou um pouco desorientada e eu estou com medo de falar besteira. A realidade, amados... A realidade é que
É sim, daí eu não vou ler isso aqui não, porque eu me perdi aqui numa outra referência bíblica para a gente fechar. Mas amém, olha, isso aqui eu acho que está de bom tamanho, eu acho que deu para entender. Então, inclusive a gente continua lendo, porque logo depois disso entra o sétimo selo. E o sétimo selo, ele vem com as trombetas, tá? E olha só, eu vou falar isso depois, mas a realidade é que o selo, o oitavo selo, ele abre as trombetas, ok? A primeira trombeta vai ser queimada, terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde, terça parte. A segunda trombeta vai ser destruída, terça parte das embarcações. A terceira trombeta também vai ter uma parte da terra, né, que vai ser destruída, mas não é toda. A quarta trombeta, a quinta trombeta, vão acontecer situações com um grupo de pessoas. Nós temos que ler, está tudo relacionado com a primeira parte da tribulação. Por quê? Porque aqui, meus amados, a gente lendo, você depois entra lá, as duas testemunhas e mártires, né? Você vai ver aqui salvação, sétima trombeta, você vai ver salvação, a sétima trombeta, você vai ver glória no céu, eles vão glorificar a Deus, né? Então, olha só que bacana, né? Aí 12 entra a mulher e o dragão, né? Os anjos que pelejam no céu contra o dragão. Aí vai contar aqui a história do anticristo e da besta, tá? São eventos acontecendo tudo nesse período aqui, olha. E ali, quando você entra no capítulo 14, você ainda vê também alguma coisa, o cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, né? Ainda tá falando, mas quando você entra no capítulo 15 de Apocalipse, amém? Você aqui já não tem mais nada que escapa. Vai ser destruição total no planeta Terra. Destruição total, juízo. Já 17, você já entra aqui com a descrição da grande meretriz. Aqui já fala de rebelião total, queda da Babilônia, tá? Os lamentos dos admiradores da Babilônia, destruição, é Deus acabando, juízo total. A ruína de Babilônia completa e definitiva. E aí no capítulo 19 entra júbilo no céu, porque aqui você vai ver a vitória total, o triunfo completo de Deus sobre o homem mau, tá? Então, aqui a gente tem João vendo os chamados 144 mil judeus, que são aqueles que vão escapar, tá? De toda essa tribulação, de toda essa perseguição, e você vê a visão dos glorificados, que vão ser esses que vão vir da grande tribulação. E agora a gente entra, se Deus permitir e quiser, amanhã no capítulo 8, o sétimo selo, é onde a gente vai começar a ler a descrição dos eventos que vão acontecer, creio eu, agora, porque a gente lendo talvez vai ver outras coisas, mas a princípio, pelo que eu já sei, já estudei do livro de Apocalipse e outros livros, o capítulo 8 ele está dentro dos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. É Deus descrevendo tudo que vai acontecer com os mártires ainda na terra, amém? Então a gente vai começar a entrar nas trombetas, amém, meus irmãos? Uma coisa eu creio, só para dar uma pauta. Se o sexto selo ainda não foi aberto, a primeira trombeta também não foi, porque o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Toda erva verde, você vê lá no sexto selo, que eu acho o sexto selo aqui agora. O sexto selo vai ter um grande terremoto. O sol se tornará negro como saco de crina. Quer dizer, se não tem luz na terra, não tem fotossíntese. Automaticamente, toda a erva, que é a plantação mais sensível, são os matinhos, os pequenos chespulhos, as pequenas plantas como rosas, né, figueiras, plantinhas pequenininhas, elas vão secar, porque elas não têm como sobreviver muito tempo sem a fotossíntese. As árvores ainda seguram um pouquinho mais, mas muito um pouquinho. Mas as plantinhas baixas vão todas morrer. Então, olha só, a sincronia.
né? E a primeira trombeta diz que toda a erva verde vai ser queimada, vai sumir, tá? Porém, terça parte da terra e das árvores é que vão ser queimados. Amém? Então eu acredito que o sexto selo, ele não vai destruir o planeta inteiro, mas uma terça parte vai ser comprometida, muito comprometida, tá? Então, meus amados, se o sexto selo ainda não foi aberto, eu falo com certeza sobre ele, os demais eu não sei, já falei no vídeo passado, a primeira trombeta também não foi tocada, amém? Por lógica. E também toda a erva verde. Olha agora do lado de fora da janela de sua casa, se você tem vista aí de alguma erva verde, ou até um vasinho de planta que você tem na varanda de sua casa, ele está vivo? A planta está verde? Você olha para fora. Eu tenho uma visão maravilhosa aqui de montanha e campos de uva aqui na minha frente. Está tudo verdinho com flor. Então, não aconteceu ainda. Amém? Então, amados, eu espero com expectativa entrar com os irmãos aí, se Deus me permitir, se a gente ainda estiver aqui amanhã, no capítulo 8 de Apocalipse. Ele fecha com o 7º selo e a abertura das trombetas. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Espero que esse estudo hoje também possa ter sido muito edificante para os irmãos. A gente vai procurando, resumindo e recapitulando para ter uma coisa bem formada sobre o livro de Apocalipse. Espero, em nome de Jesus, que eu, Ana Paula, até agora não tenha falado nenhuma besteira. Eu creio que não, porque eu estou procurando me manter bem em cima daquilo que a Bíblia me fala. Eu não estou fazendo nada da minha cabeça, eu simplesmente estou lendo a Bíblia com os irmãos. Amém? Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Agora eu vou tomar conta da minha casa, que eu estou precisando colocar as coisas no lugar, vou cozinhar. E glória a Deus, meus amados, vamos viver mais esse dia de misericórdia que Deus colocou na vida de cada um de nós, amém? Que o Senhor Jesus possa realmente abençoar a todos. Amém, amém e amém.